Pessoal, vamos lá então. Vamos começando a aula aí, o pessoal vai entrando, tá? Hoje a gente vai dar sequência lá na Química 3, terminar a Química 3, caderno 5, e já logo iniciar também aí, se possível, se der tempo, primeira aula, caderno 6, da Química 3 também, que trata da eletroquímica, trata de eletrólise também, aí já é a última aula sobre eletrólise no caderno 6. E já tem a sequência aqui, eu já passei um resumo para vocês aí, tanto no Word, quanto também o resumo no PowerPoint aí que eu vou usar para a aula, tá? Você vai ver que essa matéria aqui é bastante fácil, só que é uma matéria inversa, né? Com relação às pilhas. Então, eu gostaria que você prestasse atenção aqui em alguns detalhes fundamentais, porque para quem é aspirante a qualquer tipo de vestibular isso é importante, e muito mais para quem é aspirante para a prova da Unifenas, né? Se houver a prova, essa matéria vai cair na prova, já está marcada com vocês e não escondi desde o início que essa matéria era importante para vocês, tá? Então vamos lá, o que nós entendemos por eletrólise? Então, na verdade, nós temos algumas situações aqui na eletrólise que distingue, tá? Principalmente para as provas que vocês fazem para vestibular, que distingue a eletrólise da pilha. Então, por que distingue? É porque, principalmente, a pilha é um processo que ocorre de forma espontânea, enquanto que a eletrólise é um processo que ocorre de forma não espontânea. Por que isso? Porque na pilha, ó, sempre você tem aqui, para você comparar os dois, aqui para você não esquecer, ó, sempre você tem aqui o anodo, tá? E o cátodo, né? O que está acontecendo aqui na pilha? Na pilha, você tem um fluxo de elétron que ele percorre espontaneamente a partir de uma substância química, de um sal, com a ponte salina que eu tenho aqui. Esse fluxo de elétron, ele atravessa, ele passa pela ponte salina, e aqui você vai ter, então, um fluxo de elétron caminhando de forma espontânea do anodo para o cátodo. Só que lembrando que na pilha, o anodo ele representa o polo negativo, tá? Ele está, então, atraindo esse fluxo de elétron a partir do processo de oxidação do zinco, que ocorre de forma espontânea aqui, tá? O zinco, liberando aqui, a partir do processo de, desculpa, oxidação do zinco, que ele vai liberar, então, o zinco mais 2 para a solução. E, em contrapartida, numa pilha, você tem um processo espontâneo de redução do cobre, fabricando cobre puro aqui na base do cátodo. Então, olha só, na pilha, então você tem num anodo, polo negativo, tá? Forma espontânea, e aqui você está tendo um processo de oxidação, e no cátodo você está tendo um processo de redução, mas isso de forma espontânea. Então você tem aqui a conversão da energia química, liberado nas reações químicas aqui dentro, entre os sais, tá? Em energia elétrica. Então, na pilha, eu tenho a liberação, a conversão de energia química em energia elétrica. Aqui eu coloquei uma lâmpada no meio, para você enxergar que essa lâmpada aqui, ela passa a ser acesa, tá? E à medida que essa lâmpada está sendo acesa aqui, está provando que realmente há essa corrente de conversão de química em elétrica. Agora, no caso da eletrólise, você tem um processo inverso. No caso da eletrólise, você tem um processo não espontâneo, que depende aqui, ó, de um gerador. Veja você que aqui você não tem uma lâmpadazinha aqui acesa. Você tem um gerador. E a partir desse gerador aqui, ó, você vai ter, então, a conversão de energia elétrica em química. É o inverso. Tá? Então, o que está fazendo esse gerador aqui? Ó? Esse gerador está promovendo uma corrente não espontânea, ou seja, uma corrente contrária da pilha. Tá? Então, esse gerador está empurrando elétrons para a solução. Tá? Então, aqui ele está injetando elétrons para a solução. E quem que injeta elétron aqui? Na verdade, quem injeta elétron agora é o cátodo. Só que agora, no cátodo, Zé, que representa o polo negativo, porque ele atrai o cátion, inverteu aqui os polos, né? Inverteu, eu tenho que guardar isso, não tem. Então, esse cátodo aqui, ó, é nele que ocorre a injeção de elétrons na solução. Ele representa o polo negativo, então ele está sofrendo a redução aqui, ó. Então, Zé, o gerador, através do cátodo, ele injeta elétrons na solução, tá? E o anodo, que agora é o polo positivo, que atrai os ânions, o que ele faz aqui, Zé? Ele aspira elétrons da solução.
Então, o cátodo injeta elétrons e o anodo, ele aspira elétrons da solução. Nossa, então tem essa diferença agora. Tem, né? Agora, olha só, o polo positivo sempre vai acontecer ou melhor, no anodo, sempre vai acontecer oxidação, independente se é pilha ou se é eletrólise, tá? E no cátodo, sempre vai acontecer o processo de redução. Então, oxidação no anodo e redução no cátodo, independente se é pilha ou se é eletrólise. Só que aqui, ó, nesse processo espontâneo, veja você, o que está acontecendo aqui? Eu olho para a tabela de potencial padrão de óxido-redução, eu vou ver que o cobre, ele apresenta, então, um valor de DDP aqui superior ao valor, tá, da variação de energia de DDP do zinco. Então, a tendência é o zinco, que tem um valor menor, transferir elétrons para o cobre. E isso de forma espontânea, tá? Então, ó, nesse processo espontâneo, eu vou ter uma variação de energia aqui de 1,10 volts no processo espontâneo. Agora, para eu ter uma eletrólise, essa variação de energia tem que ser superior ao processo espontâneo, para eu poder considerar como eletrólise. Então, no processo espontâneo aqui, ó, não espontâneo da eletrólise, por causa do gerador, eu vou ter aqui uma diferença de potencial, tá? Uma DDP aqui, superior ao da pilha. Então, se nessa pilha convencional, onde eu uso zinco e cobre, eu tenho 1,10, no caso da eletrólise, você tem que ter um valor superior a 1,10, tem que ser maior do que 1,10 volts. Então, deu para entender duas coisas. Ó, na pilha, eu tenho um processo espontâneo, na eletrólise, eu tenho um processo não espontâneo. Então, na prova da Unifenas, se você bater o olho e você detectou aqui que tem uma lâmpadazinha, não só da Unifenas, tá? Ou você bateu o olho, você viu que tem um gerador aqui, o gerador você está muito habituado por causa da física. Na física você calcula muito, né? A tensão elétrica, etc. tal, baseada no gerador, né? As potências, etc. tal, o piu-piu, o pur, né? Você tem aí, e o pir, você tem aí as formas das potências, que você já está acostumado, etc. Você tem aqui a forma do gerador, tá? Na associação também, que a gente viu lá no nono ano, e vocês voltaram a ver também esse ano, né? As associações em série, em paralelo, etc. Tal. Então, você bate o olho, aqui tem um gerador, você fala, aqui tem uma bateria. Se tem uma bateria, essa bateria ela está injetando, guarde bem essas palavras, porque muitas questões aí envolve teoria, tá? Então, ó, ela está, eu vou falar isso também depois de novo, eu já coloquei para vocês aí uma teoria do que eu estou falando, ela está injetando elétrons na solução, ela injeta a partir do cátodo, e essas expressões você vai ter que lembrar, tá? E ela vai aspirar elétrons da solução através do quê? Através do anodo. Ela aspira elétrons da solução. Então, um detalhe interessante aqui, um detalhe legal, tá? Se ela está injetando elétrons, por que ela está injetando? Porque nessa situação aqui do gerador, nesse processo não espontâneo, você está tendo aqui um processo de redução. E toda vez que você tem um processo de redução, se está reduzindo o NOx, você está ganhando elétron. Tá? Não esqueçam disso. Então, você ganha elétrons com a redução do NOx. E quando você tem um processo de oxidação, o que está acontecendo? Você perde elétrons com o processo de oxidação. Daí aquela situação que eu expliquei para vocês sempre, quando bater o olho, quando é redução, quando é oxidação, principalmente na prova, o que acontece aqui, ó? Se o elétron aparece depois da seta, do lado direito da seta, tá? Você tem um processo aqui de oxidação. Por quê, Zé? Porque nesse caso aqui, você está perdendo elétron. Isso significa que ele está perdendo elétron. Ah, mas ele não está aumentando o NOx? Está aumentando o NOx, está passando de 0 para 1, mas com isso ele perde elétron. Ah, então ele perde elétron, ele aparece para o lado de cá, né? Mas sempre olhando a seta, porque se a seta tivesse invertido aqui, ó, aí já daria zebra, né? Aí ele estaria ganhando elétron, certo? E no caso do cloro aqui, o que está acontecendo com o cloro aqui, Zé? Olha o cloro aqui, ó. Ele está do lado de cá, da seta, então você tem um processo de redução. Ah, então se eu tenho um processo aqui de redução, significa que ele está do lado esquerdo da seta, né? Que a seta apontada para a direita, óbvio.
Então, se ele está do lado esquerdo da seta apontado para a direita, ele está ganhando elétron. Então, aqui ganha, aqui perde. Aqui ganha, aqui perde. Então, assim, quando você está analisando uma questão, analisando uma afirmação, toma cuidado, tá? Ganhar se associa com redução. Perder elétrons, você associa com oxidação. Aumentar NOx, oxidação. Diminuir NOx, redução. Pode falar. O lado do elétron é só para eletrólise ou para pilha? Não, mesma coisa. Aí é mesmo raciocínio. Para pilha também. Mesma coisa. Tá? Só que a diferença aqui, que na redução, tá? Você altera, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui teve redução e aqui teve oxidação na pilha. Só que você altera aqui os elementos que estão participando. Aquele que espontaneamente oxida, na pilha, quando o processo não é espontâneo, quando você obriga através da corrente elétrica, em vez do zinco oxidar, ele passa a reduzir. Porque o processo ele é provocado pela corrente elétrica emanada pelo gerador aqui, ó, tá vendo? E aquele que normalmente ele reduz, que é o cobre no processo espontâneo, ele oxida no processo não espontâneo, tá? Mas a situação de ganhar e perder é a mesma coisa, tá? Esse aqui agora, o cobre, ele está oxidando, ele está perdendo elétron para a solução. Esse aqui, o zinco, ele está reduzindo, ele está ganhando elétron. Então, você representa aí quantidade de elétron, né? Olhar para a carga, viu, pessoal? Não esqueça, se eu estiver trabalhando com alumínio na prova, o alumínio é mais 3. Então, se ele é mais 3, a redução dele, ou a oxidação dele, é de 3. Aumentou ou reduziu 3. Então, ele pode, quando ele é mais 3, ele pode ganhar 3, ou ele pode perder 3 elétrons. Toma cuidado, hein? Aí, ó, por exemplo, o zinco, ele é mais 2. Então, são 2 elétrons que vai entrar no cálculo, tá? E o cobre também, a gente trabalha com cobre mais 2, você tem o cobre mais 1, mais 2, mas normalmente você trabalha aqui com cobre mais 2. Cobre mais 2, então você vai trabalhar com 2 elétrons. Então, a carga do cátion é que determina a quantidade de elétrons que você vai trabalhar. Aqui, nesse processo aqui, nós estamos trabalhando com o cloreto de sódio. O sódio é mais 1, por isso que a gente coloca só elétron aqui, como se fosse um único elétron, tá? E aqui nós temos um processo de eletrólise legal, tá? Que é do cloreto de sódio, que a gente vai ver esse processo, como é que ele ocorre. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre a eletrólise ígnea, tá? E a eletrólise alcalina, mas nesse processo de eletrólise aqui, se eu tivesse que indicar uma eletrólise aquosa, por exemplo, para você estudar para o Enem, eu indicaria do sal de cozinha. A eletrólise do sal de cozinha. Por quê? Através dessa eletrólise, você consegue produzir aqui, tá? Você consegue produzir o NaOH, a gente vai ver, você consegue produzir o gás cloro e você consegue produzir aqui o gás hidrogênio. É muito legal, porque é um processo barato, tá? E isso é estabelecido a partir dessa reação entre o anodo e o catodo, que a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona esse processo, tá? E é bem facinho de você guardar. Então, vamos pegar aqui, olha só. Primeiro, vamos começar com uma eletrólise comum, que é a eletrólise depois da NaCl. Eu coloquei até em ordem aqui, porque quando a gente fala em eletrólise, você vai falar em processo de purificação, processo de galvanização, tá? Então, ó, esses processos, primeiro, do NaCl, que eu vou destrinchar daqui a pouco, o refino eletrolítico do cobre, tá? E um terceiro processo, que é a galvanização, se tiver que cair na sua prova, agora eu estou dizendo, estou me referindo à prova geral, se tiver que cair na sua prova, vai cair um desses, tá? De eletrólise. Então, Zé, quando você está dando aula de eletroquímica, eu não posso achar que eletroquímica se refere apenas a pilhas, né, Zé? Lógico que não. Eletroquímica, ela vai muito além do que pilhas, tá? Então, a eletroquímica, ela tem um conceito que vai além das pilhas. Tem pilhas e versus eletrólise, tá? Por isso que quando você for estudar em casa essa matéria, eu peço que você analise bem, tá? Esses slides que eu coloquei para vocês aí, que ajuda muito você a fixar, tá? Tem até um mapa mental, que é aquela coisa mais simplesinha, simplória mesmo, para você fixar, mas o mapa mental, ele só serve, na verdade, para você fixar um conteúdo que você já domina. Agora, o mapa mental por si só, aí não faz nenhum milagre, tá?
Agora, quando você tem um conteúdo que você já conhece, quando você olha para o mapa mental, você consegue recordar, tá, os pré-requisitos fundamentais daquele conteúdo. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Como é que eu consigo produzir por eletrólise? Como é que eu consigo produzir eletrólise aquosa, em água, tá? Como é que eu consigo produzir o cobre puro? A vantagem é que aqueles que foram alunos nossos no ano passado, essa matéria aqui ela via sequencial na apostila do objetivo, né? Então, você tinha essa matéria já no segundo ano. Então, vocês já viram algumas coisas aqui referentes à eletrólise, embora não tenham visto pilhas, porque lá não tinha pilhas, era só eletrólise. Vocês viram comigo ano passado já essa matéria. Então, vai facilitar para você recordar aqui agora. Veja só o que eu tenho aqui. Então, bati o olho, Zé, como é que eu identifico se é uma eletrólise ou se é uma pilha? Olha que eu estou olhando aqui, ó. Olhei, lembrei. Lembrei do Eric, ó. Bateu o olho aqui, eu vejo que tem um gerador. Ponto. Gerador. Se tem gerador, não pode ser pilha. Tá? Então, Zé, ó, não tem lâmpada aqui? Não. Então tem um gerador. Então isso aqui não é uma pilha. Isso aqui é um processo de eletrólise. Ah, então, Zé, eu vou rápido para não esquecer. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo e o anodo é o polo positivo, por causa da corrente elétrica que obriga isso a acontecer a partir do gerador. Então, beleza. Bom, para ele trabalhar com a eletrólise de cobre, ou para a purificação eletrolítica do cobre, ou refino eletrolítico do cobre, o que ele tem que fazer? Primeiro, vai ter que trabalhar com sal aqui, porque o sal, esse sal aqui, ó, é um sal que se dissocia facilmente na água. Ah, é um sal que se dissocia facilmente na água. Que é quem? É o sulfato de cobre. Então aqui eu tenho sulfato de cobre na água, né? E é óbvio que na água você tem também aqui, ó, tá? O elemento químico que compõe a água, que é o H+, e você tem aqui o hidróxido, tá? O H-. Então eu tenho aqui o hidróxido, tem H+, eu tenho aqui o cobre mais 2 e tenho o sulfato dissolvido na água, né? Exato. Aí o que acontece? Quando você liga o gerador, você desencadeia aqui uma corrente elétrica que vai nesse sentido, ó, que vai injetar elétrons, no sentido oposto ao da pilha, tá? Que vai injetar elétrons na solução. Então, ele está injetando elétron na solução. Então o objetivo é o inverso, converter energia elétrica em energia química. Isso, o objetivo é o inverso. Só que quando você faz isso, pela tabela de potencial padrão, lembra lá que nós vimos lá o hidrogênio, eles começam lá a partir da ponte lá do hidrogênio, colocou como zero, né, estabeleceu 0 volts. Aí você tem o cobre, né? O cobre é em torno de 0,34, etc. Tal. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O cobre, na tabela de potencial padrão, ele está acima do hidrogênio. Então, olha, o cobre mais 2 da solução, ele tem maior afinidade pelo polo negativo, que é o cátodo. Por quê? Cátodo aqui significa que ele atrai, ou cátodo, você podia colocar também aqui, né, que é o nome que usa mais hoje como proparoxítona, é que ele atrai cátions. Ele atrai cátions. Isso. E aqui você tem um cátion na solução, que é o cobre mais 2, né? Sim, eu tenho o cobre mais 2 na solução. Então, o que vai acontecer? Esse cobre mais 2 da solução, o que acontece com ele, Zé? Acontece com ele um detalhe interessante, tá? Ele vai sofrer redução. Por quê? Porque aqui eu tenho um eletrodo formado por cobre puro, você tem que tomar cuidado com isso, tá? E aqui eu tenho um eletrodo formado por cobre mais impurezas. Então, o que vai acontecer? Nesse lado aqui, ó, olha o NOx dele aqui, ó. O NOx dele está mais 2, ele está acumulando aqui, ó, em volta do eletrodo de cobre puro, que apresenta o NOx 0. Então, o que está acontecendo, então, ó? Cobre mais 2 para cobre 0, eu tenho um processo que nós chamamos de redução. Então, no cátodo aqui, né, está acontecendo a redução. A diferença é que o cátodo aqui, né, não é um polo positivo, é o polo o quê? Negativo, né? Isso, está havendo a redução. Como se está acontecendo a redução do cobre, tá, iônico para o cobre
metálico, que é o cobre zero, você começa a fabricar cobre aqui, ó, que vai, então, impregnar esse cobre na base do cátodo, que está atraindo esse cobre aqui reduzido, tá vendo? Ó, esse cobre vai ficando mais gordinho aqui, ó, porque ele está atraindo o cobre reduzido, ó. Ah, então, Zé, a partir desse cobre da redução que está sendo formado aqui, eu vou utilizar esse cobre formado para obter os fios elétricos de cobre puro, que é os fios elétricos que a gente utiliza em casa, etc, tal, para passar a fiação elétrica, tendo em vista que o cobre é um metal, né, excelente condutor, tá? De corrente elétrica e de calor. Então, um metal excelente é um dos mais utilizados como condutor. Então, aqui você tem um processo, a partir da redução do cobre desencadeado pelo refino eletrolítico, tá? Você tem um processo de fabricação de cobre puro. Ah, mas é claro, Zé, se eu tenho aqui um processo de eletrólise, eu tenho um processo de oxirredução. Então, aqui está acontecendo, no cátodo, a redução do cobre para eu obter o cobre puro. Beleza. Agora, e aqui no anodo, o que está acontecendo? O anodo, ele é um eletrólito de cobre impuro, quer dizer que ele tem outros metais aqui misturados a ele, tá? Ou tem outras sujeiras mesmo misturadas a ele, tá certo? Então, o que vai acontecer com esse anodo? Então, olha só, lembra que nesse caso, a sua energia elétrica, ó, está indo nesse sentido. Então, ó, o cátodo está injetando, não esqueçam isso, está injetando elétrons na solução, à medida que o cobre está ganhando elétrons por redução. Não esqueçam disso. Então, se houve redução do cobre aqui, ó, cobre mais dois elétrons, ele está ganhando elétron. Está reduzindo o NOx, mas ele está ganhando elétron. Se ele está ganhando elétron, nossa, Zé, então agora eu estou entendendo. Se ele está ganhando elétron, esse elétron que ele está ganhando, ele está injetando na solução. Por interferência de quem? Por interferência da corrente elétrica que passa a ser mobilizada pela bateria aqui. Então, aqui ele injeta elétrons, né, Zé? Sim, aqui ele injeta, porque aqui ele está ganhando. Tá entendendo? Agora, olha só, o que eu tenho do lado de cá? Bom, lá de cá, eu tenho sulfato, ó, eu tenho o hidróxido, tá? E tem aqui o cobre mais 2. Mas o que vai acontecer aqui, Zé? Aqui você tem um problema. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O cobre zero, ele está fazendo o caminho inverso. O cobre zero no anodo, ele está aumentando o NOx. Ele está passando para cobre mais 2. Então quando ele começa para cobre mais 2, então a tendência, tá, é sofrer o que aqui, Zé? É sofrer oxidação, que é o processo inverso da redução. O que é oxidação? Lembra da ferrugem? Ferrugem é um processo de oxidação. Só que aqui uma oxidação desencadeada pela eletrólise. A ferrugem é um processo natural. Você deixa uma lata. Um carro que... Por que o pessoal não gosta de comprar carro? Claro, principalmente carro usado, que em região praiana, no Rio de Janeiro, a placa é do Rio, é de Santos, sei lá, tá? É de Ubatuba. Por que o pessoal, o mercado desvaloriza um pouco o carro? Porque você tem a questão da maresia, né, na praia. E a maresia, ela favorece o processo de oxidação das estruturas metálicas. Todo o processo de oxidação das estruturas metálicas compreende um processo sinônimo, ó, oxidação, corrosão. Guardou para a prova? Corrosão, tá? Então, oxidação corresponde a um fenômeno de corrosão. Nossa, Zé, eu tô ligado hoje, porque eu tô pegando aquelas como é que fala? Amanhã eu vou continuar com eles lá, com o cursinho, e você é esperto, você que vai fazer a prova também, você tá ligado, você tá pegando as provas da Unifenas resumido, você está tendo o privilégio, nunca fiz isso antes, hein? Primeira vez eu tô fazendo e agora fica gravado, ainda pior ainda, né? Então, ó, resolver provas assim, questão por questão com o aluno, provas da Unifenas. Por que a gente evita de fazer?
Porque aí o aluno ele passa a entender aonde está o seu estilo de pegadinha. Porque a grande dificuldade da prova da Unifenas é que dá aquele desespero danado, né? Você pega lá, eu passo um relatório de questões para você da prova da Unifenas. Aí você vai tentar refazer as provas da Unifenas. Aí quando você tem um gabarito, que você pega no site mesmo, lá, né, das provas anteriores, você tem a prova e você tem um gabarito. Aí te fornece lá, a questão X, o gabarito é letra A. Beleza. Só que aí, na hora que você vai analisar, você não entende, sabe? Tem questão, tá claro, fica fácil para você detectar. Mas tem questões que você fica lá louquinho, lá pirado, e você não sabe por que é letra A. Será que tá certo? Será que o Zé errou aqui? Né? Esse gabarito do Zé não tá errado? Será que eles erraram no lançar o gabarito? Eu recebo muitos, né? Para pessoa perguntando, muito, às vezes, o WhatsApp, alguma mensagem, pessoa perguntando, por que deu essa letra? Né? Aí eu tenho que explicar para a pessoa onde está o erro. E a grande vantagem é que eu já gravei 2 ou 3 aulas, não sei, de resolução de prova semana passada, a gente vai continuar, tá? Por enquanto eu estou resolvendo as provas até 2016, depois eu vou resolver as provas mais recentes, as provas que nós temos agora, de 2016 até 2020, a primeira prova do ano passado, final do ano passado para 2020, enfim. Agora, isso facilita? Facilita, porque você vê como é que eu penso na hora de elaborar as questões, porque prova da Unifenas não adianta apenas o aluno ele estar preparado na teoria é fundamental, mas você tem que saber, não só da Unifenas, Unicamp, FUVEST, etc. Você tem que treinar as provas que você vai fazer, porque cada prova tem uma particularidade específica, então você tem que estar ligado naquela particularidade para que você não tenha insucesso no momento da resolução da prova. Então, é fundamental. Zé, eu vou fazer a prova da PUC lá de Poços de Caldas. Beleza, então, procura a prova de da PUC. Mas eu não estou achando de Poços. Acha as provas da PUC de São Paulo, a PUC de Campinas. É a coisa mais fácil. Se você não conseguir prova da PUC eu tenho, tá? Da PUC, desses vestibulares paulistas, aí se você não conseguir, mas você vai conseguir, é só colocar no Google que você acha tudo. Provas anteriores, no próprio site da instituição, eles já fornecem tudo. Treine as provas que vocês farão. Treine, que é fundamental. Porque aí você vai pegando um macete daquela prova. Por que tem gente que fala assim, eu posso me dar bem na Unifenas, mas no Enem eu vou mal. Porque você não se preparou para o Enem, você teve um foco, foi Unifenas. Outros já dizem assim, olha, eu faço a prova do Enem, eu tenho certeza que eu vou bem na Unifenas, eu não vou bem, que é uma prova atípica. Por quê? Porque você se preparou para o Enem. Isso é natural. E é lógico também, quando você faz as suas escolhas de vestibulando aí, você também não pode ser aquele cara doido, eu vou atirar para todo lado, vou marcar isso aqui. Não é assim. Você tem que traçar, tá, um objetivo. Eu quero fazer, sei lá, faculdade, sei lá, se você pensa assim, mas eu acho mais fácil para eu entrar na faculdade particular. Então, eu já desisti de fazer uma faculdade federal de medicina. Eu acho que o teu pensamento é equivocado, mas cada um deve pensar como quer, né? Como eu trato de alunos muito nesse sentido, nos alunos que focam em faculdades particulares, aí, por exemplo, você traçou um perfil, eu escolhi 3. Eu vou fazer Passos, vou fazer Alfenas, vou fazer Pouso Alegre ou Itajubá, tá? Então, você escolheu as faculdades que você quer. Agora, a faculdade de Pouso Alegre, na Univas, voltou com um vestibular tradicional, né? Que até então era o Enem. Então, agora você tem que ter um foco para isso. Você tem que ter um foco. Agora, qual que é a prioridade? Eu quero ficar em Alfenas. Então, o primeiro foco é Unifenas. Não deu? Beleza. Segundo foco, sei lá, Passos. Terceiro, Itajubá. Então, você tem que ter essa linha aí. Não adianta você falar assim, eu vou fazer tudo que é vestibular, que aparecer aí, porque aí você, nem uma coisa nem outra, meu cara. Por quê? Você não teve um foco, você não teve um objetivo, tá? A Maria Elisa, desde o primeiro ano, ela tem um foco. Qual que é o foco da Maria Elisa? Vestibular paulista e Enem. É o foco. Agora, é difícil você pegar alunos de primeiro ano que tem um foco. Até porque ele não tem, muitas vezes, o amadurecimento para que ele tenha uma escolha efetiva. E o negócio aperta para vocês exatamente esse ano, que você começa a pensar agora, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Aí você pensa em 1001 coisa, só que você não tem certeza de nada. Porque, na verdade, por mais que você leia lá o guia do estudante, você acha bonito que está escrito ali, eu vou estudar isso, se eu gosto, se eu não gosto, etc. Tal. Quando você começa a fazer o curso, a cortina se abre de fato.
Aí que você vai ter o contato direto, né? É igual aquele pessoal que fala assim, Zé, eu gosto muito de ciência da computação. Mas o cara, ele acha que ciência da computação dele, porque ele gosta de jogar, ele gosta de mexer no computador, ele gosta de hackear, ele gosta de... Ele acha que ciência da computação, ele vai ficar, no início, ele vai ficar mexendo nisso que ele gosta, e não é. E muitos se decepcionam por isso, porque são 2 anos, basicamente, referencial teórico, algoritmo. O cara, quando começa a estudar algoritmo, ele fica louco, muitas vezes. Aí começa a estudar matemática discreta, ele fica mais pirado ainda, você está entendendo? Isso é falta de estudar, de fato, aquilo que você quer. E mesmo assim, você corre o risco de começar a fazer e não gostar. Ah, mas eu gosto de direito. Tem muitas ciências humanas, eu gosto. Ah, mas pode ser que você comece, por exemplo, porque você gosta de ciências humanas, não quer dizer que você vai gostar de direito. Às vezes você começa depois a ver legislação, código penal, essas coisas e tal, você vai achar um saco. Pode acontecer. Então, tudo é muito difícil na determinação da maturidade para a escolha da profissão. Então, você só consolida ou desanima depois que você entrar. Ah, estou na medicina, Zé. Pô, tem gente, meu filho, que não aguenta, não suporta. 3 anos. Só a parte praticamente teórica. Aí, tal, se ele sobreviver os 3 primeiros anos, aí quando ele entrar no 4º ano, começa a parte prática, né? Hospital mesmo, você começa... Aí você vai definir mesmo que você gosta, porque os 3 primeiros anos é só teoria. É muita teoria, entende? O cara é massacrado com teoria. Então, essa fase que vocês estão vivendo agora, ainda não descobri o que eu quero. Isso também é natural. Só que você vai ter que fazer uma escolha, né? Você vai ter que fazer uma escolha e tentar nessa escolha, a partir do momento que você entra nessa faculdade. Agora, se você vai persistir ou não nessa escolha, vai depender da tua afinidade por aquele curso. Aí eu dou uma dica para vocês, tá? Se você já está lá no 1º ano, começou, e você viu que aquilo ali não dá para você, assim, isso aqui não é que eu quero da minha vida, né? Você vai insistir um pouco, pelo menos um semestre, para você ver, né? Porque você tem que dar chance também para o negócio melhorar ou piorar. Mas, assim, se você vê se aquilo, já sai logo, não fica enrolando, não fica empurrando, não, vai fazer o que você tem afinidade, tá? Porque senão você cria uma bolha, aí você vai empurrando. Ah, eu queria ser médico, mas eu estou aqui fazendo odonto, né? O que vai acontecer? Você pode fazer odonto, você termina odonto, eu queria ser médico, mas eu consegui passar na Unifal em fisioterapia, eu não posso perder uma federal, estou fazendo fisioterapia. Beleza, mas é isso que você quer? Eu não estou aqui prestigiando mas se você quer ser dentista, vai ser dentista. Agora, não substitua. Eu gostaria de fazer medicina, mas eu acho que eu vou fazer odonto, porque odonto tem certeza que eu vou passar. Não substitua. Se é medicina que você quer, vai tentar a medicina, porque se você fica 4 anos no odonto, aí você fala assim, aí que você já está mais maduro, né? Chega lá com 22 anos, eu quero a medicina mesmo. Aí não é que você perdeu, né? Você não perde, é conhecimento que você adquiriu. Mas o tempo, sim, era para você estar no 4º ano de medicina. Você está entendendo? Então, é uma situação difícil que vocês passam agora, mas é que determina o seu futuro profissional. Zé, eu gostaria de estar lá no ITA, fazendo tal, megatrônica, ou engenharia da aviação, sei lá, tá? Eu vou ser construtor de... Beleza, cara, vai, enfia a cara. Agora, se chegar lá, falar, não dá não, né? Ter aula com esse indivíduo, com aquele indivíduo meio doido, o cara meio piradão, você vê que o cara é tão inteligente, que é tão alto, que o cara, às vezes, ele é meio passado, ele não consegue conectar, tá? O teu pensamento com a forma de expressar dele. Ele sabe muito, mas não consegue te passar isso. Aí você está enroscado. Você fala, bom, isso aqui não é para mim, não quero saber disso, não. Mas é a escolha que você vai fazer. Então, aqui, pessoal, o cobre impuro, ele está sofrendo oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, ele está, guarda isso, perdendo elétrons para a solução na eletrólise. Então, se ele está sofrendo redução, ele está ganhando. Se ele está ganhando, ele está do lado de cá, né, Zé? Isso. Lado esquerdo da seta, apontando para a direita. Se ele está perdendo, ele está, então, do lado, porque a gente representa isso aqui, ó, no lado, tá, direito da seta, apontando para a direita. Então, está aqui, ó. Está perdendo elétrons para a solução. Então esse aqui está ganhando, ele ganha
e aspira. Aliás, ele ganha e injeta. E esse aqui, ó, ele perde e aspira. Só que, toma cuidado aqui agora. Toma muito cuidado que eu vou te dizer aqui agora. Você não pode errar isso aqui de jeito nenhum. Para cada cobre nesse processo da eletrólise, para cada cobre mais 2 que é reduzido aqui, ó, no cátodo, que sofre redução e forma o cobre zero, você vai ter aqui, em contrapartida, um cobre mais 2, que a partir da oxidação do cobre impuro, vai repor esse cobre aqui, ó, na solução. Então, ó, Zé, isso aqui é um processo infinito? Lógico que não. Isso aqui está tendo uma corrosão, pô. Vai chegar num ponto aqui que não dá para corroer mais. Vai acabar o anodo, aí para a reação de eletrólise. Então, não é um processo. Você pode ir substituindo o anodo, tudo bem. Mas esse anodo aqui não vai produzir infinitamente cobre mais 2 para a solução. Lógico que não, ele está sendo oxidado. Então, para cada cobre mais 2 que é consumido na redução, formando cobre puro, um novo cobre mais 2, através da oxidação, é liberado para a solução. Pá! Liberado. Está entendendo? Liberado para a solução. Nossa, Zé, então aqui você tem uma reposição. Tem. Eu não posso esquecer disso, né? Não. Lógico que não. Não é à toa que está acontecendo uma reação de redução motivada através, tá, de uma energia liberada por uma bateria. Isso aí então não é de graça, né? Não, não é de graça. Tá? Então, Zé, deixa eu entender aqui. Se aqui está havendo oxidação, nem tudo aqui é cobre puro. Tem impureza, não tem? Tem impureza. Se tem impureza, aqui embaixo, aqui, ó, coloquei para vocês aqui, ó, uma lama que é formada. Que lâmina é essa, Zé? Nós chamamos aqui de lama anódica. Zé, lama anódica. Essa lama aqui, ela vai ser formada abaixo do anodo. É uma lamazinha, tá? Das impurezas que se acumularam aqui, ó. Então, essa expressão, lama anódica, refere-se às impurezas do cobre impuro do anodo durante o processo da eletrólise. Beleza, Zé? Guardei. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as reações de redução que ocorrem no cátodo e as reações de oxidação que ocorrem no anodo. Então, Zé, no cátodo, o que eu tive aqui? Ó? Bom, no cátodo, você teve o cobre mais 2 reduzindo, ou seja, ganhando elétron e formando o cobre metálico, que é o cobre zero, que é o cobre que a gente vai destinar para formar os fios metálicos. Que fácil, né, Zé? E no anodo, eu tenho a reposição do cobre mais 2 que foi consumido na redução. Pronto, Zé. Eu tenho a reposição do cobre mais 2 através do processo de oxidação, tá? Que foi consumido através da redução. Fácil assim, Zé? Fácil assim, olha só. Aí eu tenho o cobre zero, formando aqui, ó, a partir do anodo, formando aqui o cobre mais 2, que é a reposição, e liberando aqui, ó, 2 elétrons. Esses elétrons, então, foram liberados, foram perdidos. Esse aqui foi ganho, esse foi perdido. Tá. Então, nesse caso, que não é sempre assim, que a gente vai ver, se eu somar as duas semi-reações, eu tenho aqui cobre mais 2 como produto, cobre mais 2 como produto, cobre mais 2 como reagente. Simplifiquei. Cobre mais 2 como reagente, cobre zero como reagente e cobre zero como produto. Simplifiquei também. Eu tenho elétrons entrando e elétrons saindo, cortei. Então, essa soma aqui, não sobrou nada dessa produção aqui. Foi zero. Por quê? O que foi produzido está em volta do cátodo, que é o cobre puro. O que foi produzido está em volta do cátodo, que é o quê? É o cobre puro. Zé, guardei. Tá bom.
E se vocês errarem isso, eu vou ficar muito bravo com vocês, tá? Vou ficar muito bravo peraí, mesmo, volta aí, por porque isso favor. aí é muito fácil. Eles não Por que tem... que o cátodo e o anodo estão com sinal negativo? Ah, não, isso aqui tá errado aqui, ó. Tá? Aqui, ó, é negativo, aqui é positivo, ó. Faltou o positivo. Bem observado aí, tá? Aqui é positivo, ó. É que coloquei errado. Sempre na eletrólise, o cátodo é negativo e o anodo é positivo. Cátodo, vocês guardam assim na eletrólise. Atraem cátions. Anodo, atraem ânions. Para atrair ânions, ele tem que ser negativo. Então, vamos lá. Ele tem que ser positivo, aliás, né? Para atrair ânions, ele tem que ser positivo. Vamos ver o outro aqui. Isso aqui já é a galvanização. Outra coisa tem que saber aqui também, tá? Que às vezes aí confunde um pouquinho a cabeça de vocês. Mas você não pode errar isso aqui. Então, ó, do NaCl, vou deixar por último, o processo de purificação do cobre e galvanização. Se tiver que cair, vai cair isso. Tá? Não estou falando só me referindo para o prova de unifenas, estou em geral. Tá? O que é galvanização? Galvanização é o revestimento que você tem de um metal. Por exemplo, eu tenho os talheres aqui de casa, eles são todos de prata. Você pode falar aí, tá? Aqui em casa nem de alumínio direito tem. Mas aí na sua casa pode ser todos de prata. Zé, chique, né? Talheres de prata. Tem lugar, né? Que são até de ouro. Mas na verdade eles não são de ouro. Eles são revestidos com prata. Tem uma camadinha. Tem uma camadinha de ouro, tá? É igual a medalha olímpica lá. A medalha é de cobre, mas eles revestem a medalha com ouro. Né? Tem um revestimento, é banhada, revestida. Como é que se dá esse processo dos metais, que a gente chama de banhar um vegetal? Eu tenho uma correntinha, comprei uma correntinha que é banhada a ouro. Então, provavelmente ela é uma corrente de cobre. Foi feito, então, um processo de galvanização. Revestiu ela com ouro, uma camadinha de ouro, tá? Então, como é que é feito esse processo, Zé? Como é que eu posso revestir com prata, uma colher? Eu posso revestir com níquel, que vai dar aquele brilho característico legal, tá? Então, vamos usar aqui o mesmo raciocínio. Olhei aqui, estamos diante de uma eletrólise. Aqui eu estou diante de uma bateria. Que fera, Zé. Você está diante de uma bateria. Estou diante de uma bateria, tá? Então, essa bateria está injetando elétrons pelo cátodo e está aspirando elétrons pelo anodo. Aí eu tenho uma corrente inversa da pilha, né, Zé? Isso, uma corrente inversa da pilha, ó, motivada pela bateria. Beleza. Então, vamos lá. Quem que eu coloquei aqui agora? Eu vou mostrar para vocês a eletrólise do sulfato de níquel. Então, você vai colocar aqui para a gente agora o sulfato de níquel. E o sulfato de níquel, já vou adiantando, é um sal bastante solúvel. Tá? Assim como o sulfato de cobre, também é um sal bastante solúvel. Quando você coloca num becker com água o sulfato de níquel, você vai observar aqui, ó, a dissociação dele, né? Níquel mais 2 o sulfato, tá? E a água idem. Ó, aqui eu tenho o H+, aqui eu tenho o H-. Dissolvido aqui a água, que é a estrutura da água. Aí, Zé, o que eu fiz aqui, ó? Tem uma diferença aqui, ó. Ó, eu vou usar esse fio como se fosse um eletrodo inerte. O que é um eletrodo inerte? É um eletrodo que não participa diretamente da reação, tá? Então, não é esse fio que vai sofrer redução, como aconteceu com o de cobre, que eu estava trabalhando ali com 2 eletrodos, e os 2 eletrodos participavam da reação. Tá certo? Então, os 2 eletrodos participavam da reação, tanto o cátodo quanto o anodo. Só que eu vou ligar aqui, ó, nesse eletrodo inerte, eu vou ligar aqui uma colher. Uma colher. Pode ser uma colher de alumínio, Zé? Pode. Uma colher de alumínio. Então, tá aqui, ó. Coloquei uma colher de alumínio aqui, ó. Qual que é o objetivo que eu quero dessa colher, Zé? Eu quero revestir essa colher com níquel. Eu podia, por exemplo, também revestir essa colher com prata, tá certo? Então, esse processo de revestimento com níquel, nós chamamos de galvanização.
Ah, mas como que eu vou conseguir revestir essa colher com níquel? Toma cuidado que aqui eu estou usando um inerte e aqui eu estou usando um outro eletrodo ativo. Já explico por quê. Por que eu estou usando esse ativo aqui? Ó, o que está acontecendo? Na solução, à medida que eu estou dissolvendo aí o sulfato de níquel, tá? Na água, eu estou liberando o níquel mais 2, e esse níquel mais 2 aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cobre mais 2. O raciocínio seu vai ser idêntico. Só que esse níquel mais 2, ele vai ter especial afinidade por essa colher aqui, ó. Porque a colher é um metal, tá? Então, Zé, o que vai acontecer? Esse níquel mais 2, ele vai se reduzir, e quando ele se reduzir, Zé, essa colher, ó, quando ele se reduzir, ele vai chegar até a colher e vai formar na colher, em volta da colher, o níquel zero, essa colher de alumínio. Ah, então aqui ele teve um processo de redução. Teve, ó, níquel mais 2, ele ganhou 2 elétrons e produziu níquel zero. Então, no cátodo aqui, ele continua tendo redução, né, Zé? Continua tendo redução. Só que esse níquel zero que ele está formando aqui, ele vai revestir, que é o níquel metálico, ele vai revestindo paulatinamente toda a colher. Tá entendendo? Então, aqui ele está revestindo a colher, ó. E esse processo de revestimento da colher através da ação de redução do níquel mais 2 da solução, nós chamamos de niquelagem ou galvanização. Que podia ser aqui, ó, se eu estivesse trabalhando com sulfato de prata, podia ser o sulfato de prata também. Sulfato de ouro, podia ser o sulfato de ouro também. Pode falar. Quando ganha elétron, aí diminui o NOx? Reduz o NOx? Quando ganha elétron, diminui o NOx, sofre redução do NOx. Quando aumenta, quando perde elétrons, aumenta o NOx, tá? Que é a oxidação. Exatamente isso que você falou aí. Então aqui, ó, só se olhar o NOx dele aqui, ó, tá indo de mais 2 para 0, não tá? Então, se está indo de mais 2 para 0, você está reduzindo o NOx. Está ganhando o quê? Elétrons, tá? Aqui, ó, no anodo, a gente vai ver que está tendo o quê aqui, ó? Está aumentando o NOx, está indo de 0 para mais 2. Então, você está o quê? Perdendo elétrons, tá? Então, toda a reação de óxido-redução funciona assim, ganhando e perdendo elétrons. Quem ganha? Sempre é a redução. Quem perde? Sempre é a oxidação, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui, ó, Zé, tá revestindo, tá? Só que eu tô consumindo o meu níquel da solução. Igualzinho aconteceu com o cobre, né, Zé? Igualzinho aconteceu com o cobre. Você está consumindo o níquel da solução. Se eu estou consumindo o níquel, Zé, tem como eu repor esse níquel? Tem. Através de quem? Da oxidação do eletrodo de níquel que eu tenho de cá, ó, no anodo. Por isso que nesse caso aqui eu vou usar como eletrodo, tá? Como anodo, como eletrodo, aqui eu vou usar o níquel. O que vai acontecer quando você usar o níquel aí, Zé? Olha só o que está acontecendo com ele. Então ele está sofrendo corrosão? Corrosão e oxidação são sinônimos. Qual que é o objetivo da corrosão desse eletrodo, Zé? O objetivo da corrosão desse eletrodo é fornecer níquel mais 2 para a solução. Então, quando ele consome um desse aqui, ó, esse aqui fornece um desse para repor esse aqui consumido. Então, enquanto eu tiver níquel no eletrodo, a reação continua, né, Zé? Continua. E é lógico que motivada pela energia elétrica aqui, ó, os elétrons estão circulando nesse sentido, ó. Tá? Nossa, Zé, que legal. Então, aqui eu tenho níquel zero, sofrendo oxidação, aumentando o NOx e perdendo elétrons. Nossa, mas isso é muito fácil. Eu já guardei. Agora, se eu somar as duas equações aqui, vai dar zero também. Isso significa que eu não produzi nada? Não é que você não produziu nada. A sua produção foi destinada a migrar para a colher na qual você desejava revesti-la através do processo de galvanização ou
niquelagem, tá? Tá vendo que aqui, eu até coloquei esse detalhe aqui, para você não esquecer. Durante esse processo de oxidação e redução, enquanto houver aqui a oxidação natural, essa solução aqui, ó, ela vai manter-se inalterada, tá? Por causa da reposição de níquel. E outra coisa, com esse processo, não houve a produção de nenhum outro composto. Então, também a solução mantém-se inalterada. Ao contrário daquela do cobre, que embora a solução em si, né, a soma deu zero, você teve a produção de uma lama anódica, porque o cobre impuro, ele carregava essas impurezas que ficam aqui manifestas através da lama anódica. Nesse caso aqui, você não tem esse problema. Nossa, que legal, né? É legal. E agora, Zé? E agora nós temos uma eletrólise diferente. Agora, Zé, nós não temos aqui uma solução inalterada após a reação. É verdade, Zé. Tá? Nós temos aqui um detalhe interessante. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui eu vou falar para você que vai fazer prova da FUVEST agora. Eu coloquei aqui porque a gente tem que atender todos, certo? Prova da FUVEST ou prova da Unicamp, tá? Principalmente segunda fase. Aqui nós temos a eletrólise do ácido sulfúrico em solução aquosa com eletrodos ativos, ou seja, tá? Os eletrodos aqui, eles podem participar da reação. Só que toma cuidado que é a pegadinha aqui que nós vamos ter. O que vai acontecer aqui, Zé? Presta bem atenção aqui agora. O que vai acontecer? Bom, esse eletrodo aqui, ó, é o cobre, tá? Ah, Zé, esse cobre aqui, ele pode sofrer uma eventual redução, porque aqui eu tenho o sulfato de cobre na solução, não tem? Tem. Só que, olha só, esse cobre mais 2 que está sendo liberado para a solução, tá? Ele pode sofrer redução aqui, ó. Pouca redução, mas ele pode sofrer, tá? Uma pouca redução. Mas só que essa redução que ele vai sofrer aqui, ela é desprezível. Por quê? Quando eu trabalho na tabela de potencial padrão, se eu pegar o ácido sulfúrico, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. E aqui eu tenho o único cobre liberado no processo de oxidação. Tá? Então, o que vai acontecer, então? Quem que é a prioridade para a ocorrência aqui, ó, da redução? É o cobre ou é o hidrogênio? Aí eu vou ver aqui, ó, nesse caso, que eu estou trabalhando com uma solução específica de ácido sulfúrico, a prioridade de ocorrência da redução é do hidrogênio e não dos 2 hidrogênios ionizáveis e não do cobre que está sendo liberado. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Ó, esses 2 hidrogênios aqui, ó, eles vão sofrer o que, Zé? Redução. Toma cuidado aqui, ó, que aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu tenho 2H+, quando ele sofre redução, ele não forma agora metal, óbvio, ele vai formar o gás hidrogênio, que é H2. Então, aqui, ó, o que aconteceu, Zé? Ó, no cátodo, o hidrogênio, tá? Ele ganhou 2 elétrons e formou o gás hidrogênio. Nossa, mas se eu tivesse colocado H+ aqui só, mais elétron, que é igual a H2, você teria que balancear. Você tem 2 hidrogênios de cá, que você tem um só, de qualquer forma, você teria que chegar à conclusão que você tem 2 H+ ionizáveis aqui, tá? Então, se ele ganhou 2 elétrons, só que aqui ele não formou o hidrogênio metálico, até porque não existe. Ele formou o gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio aqui, ó, quando você faz esse tipo de eletrólise, como é que ele se manifesta, Zé? Faz bolinha. Tá vendo as bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas aqui remetem ao gás hidrogênio. Olha que legal. Ah, está produzindo gás hidrogênio. Está produzindo gás hidrogênio a partir, tá, da eletrólise do ácido sulfúrico com eletrodos ativos. Tá bom. E o que está acontecendo aqui com esse cobre, Zé? Bom, esse cobre, esse sim, ele participa mais como eletrodo ativo. Esse cobre aqui, ó, ele vai sofrer o processo de oxidação, de corrosão, tá vendo? Quando ele sofre oxidação ou corrosão, ele está liberando aqui, ó, o cátion para a solução, que é o cobre mais 2. Então, ó, o cobre mais 2, que é liberado para a solução, o que vai acontecer com ele, Zé? Então, ó,
ele está perdendo 2 elétrons. Ele está saindo de cobre 0, formando cobre mais 2, está aumentando o NOx, aqui é a oxidação que ocorre no anodo, então ele está perdendo 2 elétrons, Zé. Sim, ele está perdendo 2 elétrons. Mas me diga uma coisa, Zé, esse cobre mais 2 que está sendo liberado para solução, quando ele compara aqui, ó, com os 2H+, os 2H+, pela tabela de potencial padrão, ele prevalece sobre o cobre mais 2. Como ele prevalece, esses 2H+, já sofreu redução. Então, esse cobre aqui, ele não tem força para competir com os 2H+. O máximo que ele poderia aqui sofrer uma pequena, tá, redução. Mas aí, o que vai acontecer com esse cobre mais 2? Ele vai somar ao sulfato que está presente aqui na solução. Então, numa questão dessa da Unicamp, principalmente na segunda fase, ele vai pedir muitas vezes para você colocar a soma das reações. Então, o que você tem que ter sacado aqui? Ó? A primeira reação que você teve aqui é que o ácido sulfúrico em água, tá, em meio aquoso, ele liberou 2H+, tá, e liberou um sulfato. Tá certo? Então, isso aqui é a equação que você vai colocar, que é a equação da reação, que aconteceu aqui dentro do Becker com água. Aí, você vai colocar logo abaixo, você vai colocar o que acontece, tá, no catodo e o que acontece no anodo. O que acontece no catodo e o que acontece no anodo, tá? Então, você tem essa condição aqui. Então, ó, como você tem essa condição aqui, ó, o que está acontecendo no catodo e o que está acontecendo no anodo aqui, ó? Então, aqui você tem um detalhe. Olha só, você tem um problema aqui, ó. Nesse caso específico aqui, ó, você vai somar as 3 reações. Então, no anodo você teve oxidação, aqui você teve a redução, tá? Então, olha só. Aqui, ó, você vai ter a soma dessas 3 equações e você vai ver que aqui não vai dar 0. Olha só. Então, aqui você vai ter aqui, ó, o H2SO4, tá? Que vai dar aqui 2H+, mais sulfato. Aí você vai ter aqui, ó, 2H+, mais 2 elétrons dando hidrogênio e o cobre formando o cobre mais 2. Se eu somar tudo aqui, o que vai sobrar aqui como reagente? Vai sobrar aqui, ó, o ácido sulfúrico, tá? Esse ácido sulfúrico, somando ao cobre que eu tenho aqui, o cobre metálico, ele vai formar aqui, ó, o sulfato de cobre e vai liberar o gás hidrogênio, tá? Então, ele formou um sal, que é o sulfato de cobre, e ele vai liberar o gás hidrogênio, tá? Então, você tem aí, ó, vai liberar o gás hidrogênio. Então, olha só o que está acontecendo. Ah, mas e aí, Zé? Aqui, nesse caso, você não teve aqui a produção, eu não tive aqui, ó, a produção 0, Zé, não deu a soma aqui 0, tá? Ah, mas se não deu a soma 0, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho os produtos dessa solução. Então, essa solução aqui é bastante compensatória para a indústria, tá? Ah, por que aqui ficou azulada a solução? Porque liberou cobre mais 2, e esse cobre mais 2, ele não está servindo para reposição. Então, esse cobre mais 2 aqui, ó, ele deixa a solução azulada. Então, a solução aqui, ela não é inalterada. Ela tem uma outra prerrogativa, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, aqui, ó, vamos ver o outro aqui. Bom, aqui eu vou até ficar quieto. Essa eletrólise aqui é mais importante, tá, do que qualquer outra coisa. Agora vamos falar com o pessoal aqui em geral. Essa eletrólise. Que é a eletrólise que a gente chama aqui eletrólise aquosa, que nós chamamos aqui eletrólise do NaCl, tá? Então vamos ver aqui o que essa eletrólise aqui ela vai nos mostrar. Bom, eu coloquei aqui, no Becker com água, eu coloquei aqui, ó, o NaCl, e coloquei também aqui, tá, a água, o NaCl dissolvido em água, tá, e coloquei um catodo, e coloquei aqui o anodo. Lembre você que aqui o metal não interessa,
assim como aconteceu no processo de galvanização, esse metal aqui é um metal inerte, tá? Então, olha só que detalhe interessante, Zé. Só que presta atenção aqui agora. Na tabela de potencial padrão, ó, isso aqui é o cátodo, isso aqui é o anodo, eu tenho o Na+, e tenho aqui, ó, o H+, tá? Ah, eu tenho, então, o Na+, e tenho o H+. O que acontece? Zé, o Na+, e o H+, olha só um detalhe aqui, ó. Quem que apresenta maior afinidade, tá, para sofrer redução pela tabela de potencial padrão? É o H+, ou o Na? Então, aqui, ó, não é o cátion como acontece com o cobre. Aqui, quem apresenta maior afinidade para acontecer o processo de redução é o H+. Ah, é o H+. Então, o H+, ele se reduz na base do anodo e forma aqui, ó, bolinhas de hidrogênio. Ele tá passando de +1 aqui para 0. Ele está reduzindo. Então, ele formou o gás hidrogênio. Sim, ele formou o gás hidrogênio. Tá? E aqui, Zé, o que está acontecendo? Quando eu comparo aqui, os eletrodos são inertes, então não vai ter aqui redução do eletrodo e não vai ter aqui oxidação do eletrodo. Né, Zé? Não vai ter oxidação. Entre a oxidrila, ou hidroxila, ou hidróxido, e entre o cloreto, quem que vai, pela tabela de potencial padrão, quem tem maior afinidade para acontecer oxidação? É o cloreto. Tá? Agora, toma cuidado, ó. O cloreto aqui, ó, ele vai sofrer aqui, ó, de -1, ele vai para 0. Ele sofre um aumento do NOx. Ah, então se ele sofre um aumento do NOx, Zé, ele está sofrendo um aumento do NOx. Então ele está perdendo elétrons. Se ele está perdendo elétrons, Zé, ele está sofrendo oxidação. Ele está sofrendo oxidação, só que aqui não tem corrosão. Entendeu? Não tem corrosão. E você não pode errar isso na prova. Por quê? Porque o eletrodo é inerte. Se não tem corrosão, Zé, ele está partindo aqui para o cloro 0, e como não tem corrosão, você vai ter aqui, ó, o que nós chamamos de formação do gás cloro. Tá? Então, você tem a formação do gás cloro. Então, como você tem a formação do gás cloro aqui, então, Zé, eu vou ter a formação de 2 gases. E nós vamos entender isso aqui de uma forma bem simples, tá? A formação de 2 gases, essa forma aqui, ela é fundamental para você ver a obtenção. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos a ígnea, e nós temos a aquosa que eu estou mostrando para você, tá? Nós temos a aquosa. E outra coisa, deixa eu só colocar um detalhe aqui. Tem um primo que está mexendo no saco aqui, que eu acho que a menininha dele está com catapora, mas não é. Manda foto para eu ver. Que interessante. Levar para o médico, né? Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, das 2 eletrólises, nós podemos ter, então, por ação ígnea e por ação aquosa. Então, o que eu vou fazer aqui, Zé? Eu vou pegar as semi-reações, e presta muita atenção aqui agora, tá? Que eu vou pegar aqui as semi-reações. Então, presta atenção aqui, ó. Você tem aqui as dissoluções ou dissociações iniciais. O que eu tenho aqui dentro? Bom, aqui dentro eu tenho água e tenho o NaCl. Então, eu tive a dissolução aqui da água e do NaCl. O que aconteceu aqui no cátodo, Zé? Bom, no cátodo, eu tive a redução, os 2H+ ganhou 2 elétrons e formou o gás hidrogênio, tá? E no anodo, os 2 Cl's aqui, isso porque está formando um gás que é Cl2, os 2 Cl-, tá? Formou o gás cloro e liberou aqui, ó, 2 elétrons. Então, aqui eu tive redução e aqui eu tive oxidação. Está representado aqui, tá? Agora, toma cuidado num detalhe aqui, ó. Toma cuidado num detalhe. Ô Zé, mais uma pequena porção aqui, tá? Agindo diretamente, eu vou ter também aqui, ó, uma redução do Na+ a Na, tá? Metálico. Pode acontecer isso? Pode. Então, tanto que eu coloquei aqui para você, ó,
Isso sempre é possível, só que o que prevalece aqui, ó, é a primeira reação, que está em asterisco, tá? Ô Zé, e aqui, ó, as duas hidroxilas, elas podem produzir água em meio ao oxigênio e pode sofrer oxidação e liberar elétron? Pode. Só que a reação preferencial por causa da tabela de potencial padrão, ainda coloco o asterisco aqui para você não esquecer, tá? Tanto aqui quanto aqui, essas são as reações preferenciais que ocorrem. Tá, mas e aí? Qual vai ser o fim disso aqui, Zé? O que vai acontecer no fim, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar aqui, então, só para você não esquecer. Vamos fazer aqui as dissociações iniciais aqui que nós vamos ter. Então, aqui eu tenho, ó, 2 águas, 2H+, tá? E 2 hidróxidos. 2NaCl formando 2Na mais 2 cloros. Aí, quais são as reações que me interessam aqui, Zé? Essa com asterisco, né? Aquela que tem maior afinidade do hidrogênio e do gás cloro. Aí eu peguei aqui, ó, e coloquei as duas aqui. No cátodo, a reação de redução, ganhando elétrons, e no anodo, a reação de oxidação, perdendo elétrons. Nossa, Zé. Aí eu vou somar tudo, Zé, soma tudo. Soma as dissociações iniciais, tá? Com aquilo que está acontecendo no cátodo e com aquilo que está acontecendo no anodo. Ah, Zé, então isso aí é fácil, né? É bem fácil. Quando você vai somar tudo aqui, ó, olha o que vai acontecer. O que vai sobrar do lado de cá? Cortei aqui, ó, o que é coincidente como reagente e produto. Cortei, simplifiquei, tá? E aqui sobraram, ó, 2Na+, ó, mais duas águas, tá? Do lado de cá, ó, 2 águas. E do lado de lá, o que sobrou, Zé? Sobrou 2Na mais 2 hidróxidos, tá? Sobraram aqui o hidrogênio, o gás hidrogênio, que é volátil, né? E o gás cloro, que também é volátil, obviamente é um gás, tá? Aí o que eu tenho que fazer aqui, ó? A única coisa que você tem que fazer é enxergar que 2Na+, mais 2OH-, você vai ter a formação aqui, ó, do hidróxido de sódio. Ah, então aqui você tem a formação do hidróxido de sódio, né, Zé? Hidróxido de sódio é a famosa soda cáustica. Então, veja só. O que eu usei nesse processo aqui? Que é um dos processos mais comuns de eletrólise de cair em vestibular. O que eu usei? Usei sal de cozinha e água. Ou seja, em outras palavras, é algo extremamente barato. Nossa, Zé, é muito barato, né? É muito barato. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Como você tem o sal de cozinha reagindo com água, você tem a produção da soda cáustica, que é vendida, tá? Como soda cáustica aí para fazer sabão, etc, tal, tá? Como um corrosivo, tem pH 14 praticamente, é usado como desentupidor, inclusive, né? Então aqui você tem a soda cáustica, mas não para só na soda cáustica. Você conseguiu produzir a partir do sal de cozinha o gás hidrogênio e você conseguiu produzir o gás cloro. Olha que legal. O que você gastou aqui, Zé? Ó, eu gastei sal de cozinha, água, gastei um gerador, tá? Para injetar elétrons no cátodo e para aspirar elétrons no anodo. E gastei esses 2 eletrólitos aqui, que são eletrodos aqui, que são extremamente baratos, tá? Que são inertes, que não participam da reação. Só isso. E o que eu obtive industrialmente? Ó, com reação da eletrólise. Eu obtive hidróxido de sódio, gás hidrogênio e cloro. Eu vou pedir para você fazer um asterisco nessa... Para você que vai fazer vestibular, de forma geral, não deixe de estudar essa eletrólise. Não deixe de estudar, tanto que eu deixei ela por último, mas é a principal. Tá? É que tem mais incidência de cair. Por quê? Porque industrialmente ela é muito badalada, por ser muito barato, tá? E em vestibular, o pessoal gosta muito disso. Agora, entrando um pouquinho, pessoal, presta bem atenção aqui agora.
Eu vou entrar um pouquinho aqui com vocês na estequiometria da pilha, tá? Entrando já no caderno 6 de vocês aí. Esse caderno 6 de Química tem um pouquinho dessas primeiras aulas, acho que é a primeira ou a segunda, que tem o término da estequiometria. Vou fazer uma questão de estequiometria aqui envolvendo a química. E deixa eu ver se eu tenho outra questão aqui. Acho que eu tenho. Isso aqui também vocês vão ver que é... E há uma de estequiometria da eletrólise, tá? Vou fazer duas questões, pelo menos. Eu gostaria de fazer com vocês aqui. Eu já coloquei uma questão que tem, uma questão universal para vestibular. Presta atenção. Zé, aqui você tem uma pilha, certo? Certo. Presta bem atenção que você vai precisar um pouquinho da física aqui agora, comigo. A pilha, então, eu tenho aquela pilha que tem zinco, tem cobre. Você já falou para a gente que na pilha o processo é espontâneo. Então, os elétrons, eles migram de forma espontânea, tá? Do cátodo para o anodo. Só que na pilha, Zé, tem uma diferença, né? Aqui eu tenho a redução e aqui eu tenho oxidação, tá? Aí você me dá uma questão e diz o seguinte, nessa questão. Você diz lá que a massa que eu quero de zinco é de 0,2612 gramas, 2.612 gramas. Tá? Aí eu estou te dando que o zinco, ele apresenta uma massa molecular de 65,3. Beleza, Zé. Bom, eu estou te dando que o tempo para a ocorrência dessa reação, tá? Com zinco, que é a reação aqui no caso, eu falei invertido, o zinco aqui está sofrendo, na verdade, né, oxidação, tá? O tempo para a ocorrência da e o cobre está sofrendo redução. O tempo para a ocorrência da oxidação do zinco, Zé, ele demora 25,44 segundos, 25 minutos e 44 segundos. Aí eu quero que você calcule para mim qual que é a carga elétrica que vai ser, tá, liberada ao longo dessa pilha, qual que é o potencial de carga elétrica dela, e qual que é a intensidade de corrente que essa pilha, ou a amperagem dessa pilha, tá, que essa pilha ela pode produzir. Dá para eu calcular a carga? Dá para eu calcular a intensidade de corrente? Dá, você sabe que na física a intensidade de corrente é o ΔQ sobre ΔT, é carga sobre tempo, né? E aqui você bateu o olho aqui, ó, você sabe que se é 25 minutos e 40 segundos, vão passar tudo para segundo, porque a intensidade de corrente é dada em ampere, tá? E ampere, a unidade de ampere, ela está em quê? A unidade de ampere está por segundo, não por o quê? Por minuto. Então, ampere é coulomb por segundo, tá? Então, se aqui está em minuto, eu vou passar isso aqui tudo para segundo, né? Então, eu vou multiplicar o 25 por 60, somar com 444, vou ter aqui o valor em segundo. Mas o problema é o seguinte, eu não tenho a carga, Zé. Aí, como é que eu faço a estequiometria aqui para eu obter o valor da carga? Bom, aí é muito simples. Presta bem atenção aqui. Primeiro, se aqui é a pilha, eu tenho o processo inverso da eletrólise, aqui está sofrendo oxidação, aqui está sofrendo redução, né, Zé? Isso. Então, se eu vou escrever aqui a equação da oxidação, tá? O que eu vou ter aqui, ó? Ó, o zinco, quando ele oxida, ele produz zinco mais 2, aumenta o NOx, e ele perde 2 elétrons. É verdade, Zé. Ele perde 2 elétrons. Agora, eu tenho que saber que a carga do zinco é mais 2, né, Zé? Tem que saber, porque se você meter carga mais 1, você erra, porque você vai pôr um elétron só aqui, ó. O zinco, cobre, o que te interessa, assim, você trabalha mais níquel, tem que saber que é fácil de guardar, que tudo mais 2, tá? Às vezes aparece um alumínio da vida, que a carga é mais 3, né? Mas essas cargas aí, você tem que saber.
Por que eu estou falando? Mas eu não posso usar tabela periódica? Você pode usar tabela periódica. O problema é que isso aqui é o elemento de transição externa, né? Que fica no meio da tabela lá. Esse aqui, muitas vezes, dá para você saber, porque é 2B, né? Dá para saber também, mas nem sempre você tem essa relação direta, né? O cobre é 2B também, mas aí você vai pegar, ele tem carga mais 1 e mais 2. Então, guarda que o zinco é mais 2, porque quando é elemento representativo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, você já sabe que perde 1, perde 2, perde 3. Aí é fácil você matar, né? Mas quando é um zinco da vida, né? Aí já não é tão fácil assim. Mas você guardou que é mais 2, beleza. Se ele é mais 2, ele teve um aumento de NOx de 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Aí qual que é a proporção que você faz aqui, Zé? Eu vou fazer a seguinte proporção, ó. 1 mol que eu tenho, aí vem a estequiometria, tá? Que agora, daqui para frente, só estequiometria. 1 mol de zinco, ó, eu estou produzindo aqui, ó, 2 mols de elétron. Então, estou produzindo aqui 2 mols de elétron. Ah, Zé, como é que eu sei quanto que vale 1 mol de elétron? Bom, vocês aprenderam esse mol de elétron aqui com o Eric através da constante de Faraday. Lembra lá a constante de Faraday? Nós vamos usar aqui como o valor referencial para 1 mol de elétron. Então, só para você ter uma noção aqui, ó, qual que é a massa de 1 mol de zinco, Zé? Eu te dei aqui, ó. O zinco, ele tem a massa de 65,3 gramas por mol. Então, em 1 mol de zinco, eu tenho 65,3 gramas. Só que 1 mol de zinco, eu estou perdendo 2 mols de elétron. Aí, por que você colocou aqui 2 vezes Q0? Q0 é a carga referente à constante de Faraday, que você vai usar aqui, tá? E você tem que saber, não, normalmente a constante de Faraday, né? Você não tem que saber, não, que normalmente é dado no enunciado. Dificilmente você vai ter uma questão cuja constante de Faraday, tá? Ela não vai ser mencionada. Então, eu já estou partindo, chegando aqui nos finalmente, nessa questão da constante, porque vocês já viram na física. Não tem necessidade de voltar nisso aqui. E você sabe que essa constante, ela é de 96.500, tá? Coulomb por mol. Então, para cada mol de elétron, eu tenho, então, 96.500 coulomb. Ah, Zé, que eu tenho 2 mols, né, sendo perdidos. Sim, você tem 2 mols sendo perdidos. Então, é 2 vezes a constante de Faraday. 2 vezes 96.500. Sim. Agora, qual que é a massa que me interessa aqui, ó? A massa de zinco que eu quero saber, Zé, para eu ter a carga que eu estou buscando. A massa de zinco que eu quero saber é essa aqui, 0,2612. Então, faço regra de 3. Olha que questão medíocre. Estou dando um exemplo clássico aqui para você de vestibular. Se cair, você mata essa questão com a maior facilidade do mundo. Tá ouvindo? Sem nenhum problema. Com a maior facilidade do mundo. Questão medíocre. Então, aqui, ó. Zé, e aqui eu tenho o valor Q que eu quero, né? O valor da carga, delta Q, né? Normalmente a gente usa delta Q, né? O Eric gosta de colocar também delta Q, tá? A variação da carga. Então, aqui, ó, faz a conta, regra de 3, ó. Tá? 2 vezes 96.500, multiplica por esse valor aqui e divide por esse. Ah, eu fiz a conta aqui já. Quanto que deu, Zé? 772 coulomb. Ah, o que significa isso, Zé? Significa que para essa massa especificada no enunciado, tá? Eu tenho uma produção de carga de 772 coulomb. Ah, mas agora eu tenho a minha carga. O que ele está pedindo? Agora eu achei a carga, ele me deu o tempo, agora ele quer que você calcule, então, a corrente elétrica que está sendo aí, então, abordada. Ah, então dá para eu calcular a corrente elétrica, Zé? Dá para você calcular, meu caro, a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? O que é o Izinho? Não é a carga sobre tempo? Delta Q sobre delta T? Passei para segundo aqui, Zé. Sou esperto, ó. Passei para segundo. Deu 1.544 segundos. Tá? Então, aqui eu estou tendo, ó, a carga eu achei,
772 coulomb dividido pelo tempo. Faz essa conta aqui que você vai ver que você vai chegar nesse valor de meio ampere. Ah, então, Zé, eu achei a carga que ele pediu no enunciado e achei a intensidade de corrente. A carga é 772 coulomb e a intensidade de corrente, tá, é meio ampere. Zé, eu quero lembrar como é que você faz para calcular mesmo a constante de Faraday, tá? Tá, eu coloquei aqui uma observação, se é que você não lembra, você já viu isso? Você vai pegar aqui, né, o valor do mol, 6,023 vezes 10 a 23, a constante lá de Avogadro, tá? E você vai multiplicar pela carga de um elétron. Quanto que é a carga de um elétron? Não é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb? É mesmo, Zé, já lembrei. Então, esse é o valor da constante de Faraday. Se é que você já não sei, você já sabia com certeza. Mas até essa preocupação eu tive aqui, coloquei para você em amarelinho aqui, ó, para você não esquecer, tá? Ah, como é que eu obtenho essa constante de Faraday aqui, então? Então é só multiplicar aqui, pessoal. Ó, esse Q0, tá? Eu multiplico aqui pelo valor número de Avogadro, vezes a carga do elétron, que você sabe que é 1,6, e normalmente esse valor vezes 10 menos 19 também é dado na questão. Aí você tem aqui, ó, o valor da carga, tá? De 1 mol de elétrons, que é a constante de Faraday. Zé, esse exercício aqui é um exercício que você mata muita coisa com ele, né? Olha, vou te dizer. É um exercício que envolve pilha, que envolve estequiometria, que envolve física, tudo no mesmo exercício. Que envolve eletricidade, corrente elétrica, carga, tá? Tudo no mesmo exercício. Ah, então isso aqui é um exercício que eu tenho que ficar atento para os vestibulares? Tem que ficar atento, tá? Principalmente para você que vai fazer algum vestibular mais bem elaborado, digo assim, com um grau de dificuldade maior, não quer dizer que porque tem um grau de dificuldade maior também que é mais bem elaborado, mas depende, né? Mas um vestibular que tem um grau de dificuldade maior, ou para você que vai fazer os vestibulares que apresentam as segundas fases, como, por exemplo, FUVEST e Unicamp. Não se esqueçam disso. Zé, aqui também, eu já passei esse slide para vocês aí, vocês já têm, não precisa ficar printando tela, etc, tal, tá? Passo aqui alguns macetinhos aí para facilitar para você guardar em função da tabela de potencial padrão, tá? As prioridades de descargas aqui, ó, depois você dá uma olhadinha, naqueles que a gente mais usa, tá certo? Aqueles que estão acima do hidrogênio e aqueles que estão abaixo do hidrogênio, que tem mais prioridade de descarga. Então, a prioridade de descarga de íons, ó, segue essa seta aqui, ó. Isso aqui para vocês é fundamental. Mas se eu guardar isso aqui, é legal? É legal, pessoal, porque dependendo do vestibular, o cara ele parte do pressuposto que esses daqui que são essenciais, você sabe. Que ele tem, por exemplo, o chumbo, ele tem mais prioridade de chumbo 2, tá? Chumbo mais 2. Ele tem mais prioridade de descarga do que o ferro e tem mais prioridade de descarga do que o zinco, do que o manganês, tá? Então, se você está trabalhando aqui com prioridade de descarga, se você tem chumbo e manganês, por exemplo, você sabe que esse aqui, ó, ele tem a tendência de se reduzir, esse aqui tem a tendência de oxidar, por causa das prioridades de descarga. Mesmo você não sabendo, muitas vezes, quando ele te dá a tabelinha de potencial padrão com os DDPs, é mais fácil. Mas mesmo você não sabendo, você pode jogar direto aqui, tá? Coloquei isso aqui também para vocês, tá? Estou sempre para vocês nessa matéria aqui, ó. Eu vou dar essa aula, eu nem sei se eu vou dar, eu vou passar essa aula de vocês para o cursinho já de uma vez, eles assistem lá. Vou repetir, que não tem saco ficar muito repetindo a aula, não. Ó, olha só, eu dei essa aula para eles, na verdade, lá atrás. Eu dei essa aula para eles, foi no primeiro semestre. Quando achava você ainda que podia ter ainda a prova da Unifenas, né, no meio do ano, blá, 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 e tal. Eu dei essa aula para eles lá atrás. Mas eu estou dando com mais detalhes para vocês, que eu não passei na época para eles, tá? Estou dando com muito mais detalhes para vocês. Então, vocês estão tendo uma ajuda imensa. E aqui também, ó, segue essas tabelinhas aqui que ajudam vocês a guardarem também, tá? Quando se trata de ânion, quando se trata de cátio. Dá uma olhadinha na tabelinha. Ah, não preciso decorar isso, não. Não, não precisa, na maioria das vezes não. Mas eu não sei, né, o tipo de prova de vestibular que vocês vão fazer. Se você está pensando numa federal, você tem que estar preparado, que a buchada vem feia, entendeu? E vamos lá agora, a estequiometria
da eletrólise, pessoal. Vamos lá. Estequiometria da eletrólise. Estamos acabando aqui, senão eu vou matar vocês também, né? Vamos pegar aqui, não muda nada na outra, em relação à outra. A única coisa que muda, e você tem que enxergar aqui, ó, e nesse caso aqui, quem está sofrendo oxidação aqui, ó, aliás, quem está sofrendo redução aqui, ó, é o cobre, né? Está formando cobre puro aqui, ó, a base aqui dentro. Então, aqui você tem cobre. Então, o que acontece? Ô Zé, o cobre, ele está sofrendo oxidação. No cálculo estequiométrico não vai mudar nada. Tanto faz. Por quê? Porque aqui você tem cobre mais 2, se ele é mais 2, ele está ganhando 2 elétrons e está produzindo cobre zero aqui, né? Então, beleza. Vamos analisar aqui. Agora, ele te dá assim, ó. Ele te deu uma corrente elétrica, intensidade de 1,93 amperes, e te deu aqui um tempo de 10 minutos. E te deu a massa molar do cobre, que é 63,5, tá? 63,5 gramas por mol. Beleza. Ô Zé, então, esse cobre aqui, ó, que sofreu redução, ele está sofrendo oxidação no anterior, né? Isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho 2 mols, 2 elétrons aqui, 2 mols de elétrons de cobre, produzindo 1 mol de cobre, tá? Aí, o que eu faço aqui, ó? Qual que é a massa molar? 63,5, Zé. 63,5 gramas por mol. 63,5 gramas por mol. Está produzindo 2 mol de elétron. Igualzinho eu fiz lá em cima, ó. Então, está produzindo aqui, ó, 2 vezes a constante de Faraday. Que interessante, né, Zé? Pois é, que interessante. Aí eu quero saber a carga que eu tenho aqui, ó. Dá para eu calcular a carga aqui direto agora, Zé? Dá para eu calcular a carga direto aqui, ó. Qual que é a carga? Agora ele quer saber a massa de cobre que vai ser reduzido, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei aqui, ó, intensidade de corrente é igual a Q sobre delta T, não é? Então, ó, se eu tenho que Q vai ser igual a I vezes delta T. Aliás, I é igual a Q sobre delta T, né? Eu quero saber o valor de Q total, é I vezes delta T. Ao contrário do exercício anterior, aqui ele me deu a intensidade. Então, eu peguei aqui 1,93, tá? 10 minutos, multiplica por 60, né? Para passar para segundo. Então, dá 600 segundos. Então, 600 vezes 1,93, a minha carga aqui vai ser de 1.158 kg. Então, tá aqui, ó. 1.158 kg. É só mudou aqui a posição do que eu quero descobrir agora, né? Lá eu queria saber a carga. Aqui dá para eu descobrir a carga. Lá ele me deu a massa, aqui ele pede a massa. Então, aqui, só que aqui é eletrólise. Aqui eu tenho o valor de M, que é a massa que vai ser, então, reduzida do cobre. Então, multipliquei em X aqui, ó. Nossa, Zé, então você multiplicou em X, aí eu vou chegar nessa massa aqui, ó, que é 0,381 gramas de cobre, que sofreu o processo de redução. Então, nunca esquecer, se eu tivesse o alumínio aqui, seria 3 elétrons para formar o alumínio zero. Se isso acontecesse, se é 3 elétrons, é 3 vezes a constante de Faraday, igual a massa molar do alumínio zero, que é 1 mol. Tá? Aí eu quero ter uma carga tal. Aí eu te dei os valores para você achar a carga, você achou a carga que você quer, que é igual a massa de alumínio. Se você estivesse usando o sódio seria apenas 1 elétron, né, Zé? Pois é, o sódio seria apenas 1 elétron, produzindo o sódio mais. Aí seria 1 mol de elétron, aí seria 96.500 da constante de Faraday. Mas então isso é muito fácil, né? Realmente não tem nada assim tão complicado. E aqui, ó, eu coloco para vocês as tabelas também aí, que pode acontecer daquela forma que eu coloquei em cima, ou pode acontecer dele te dar os valores aqui para você comparar, né? A tabela de potencial padrão de redução. Então, toma cuidado aqui, ó.
Se o potencial padrão do lítio é menos 0, é menos 3,05, significa que o potencial padrão de oxidação do lítio, você só inverte o sinal, tá? Aí dá mais 3,05. Saiba usar a tabela. Então, aqui, ó, Zé, eu tenho aqui o potencial padrão do cobre mais 2, aquele que você falou na aula. De redução é mais 0,34. Agora, se perguntar para você o de oxidação, é menos 0,34. Você só inverte o sinal, que é tranquilo, que você não vai errar, tá? Eu já vou até colocar essa aula aqui, já direto, vou colocar como revisão para a Unifenas também, revisão Enem e Unifenas. E aqui você tem um complemento da tabela. Bom, eu coloquei também aí um resuminho para vocês, num documento do Word. Dessa vez eu fui PMMG, né, que eu falei para vocês, não é Prefeitura Municipal de Alfenas, é pai e mãe de muita gente. Espero que isso aí ajude vocês. Assim nós começamos também o caderno 6 aí, matamos aí a primeira aula, caderno 6 de Química, tá? Tranquilo, e agora eu vou liberar o almoço de vocês. Lembrando que amanhã nós temos aula de manhã, temos aula à tarde, às 1h15, tá? Ô Zé, Oi, pode falar. sabe uma questão? Depois você explica pra mim uma questão do Enem que caiu uma vez, se não me engano, é 2017 ou 2016. Que é uma questão que foi considerada muito difícil, não amei de eu entender aquela questão. É uma de associação de pilhas. Eu já assisti uns 4 professores diferentes explicando aquela questão, não consigo entender como que resolve aquilo. Me manda a questão, eu não vou lembrar qual que é a questão, assim, especificamente, porque a gente vê É muitas uma questões, gigantesca, né? mas eu te mando. Gigantesca, assim, porque tinha Você me vários manda, desenhos e tal. Te mando. você me manda a questão, tá? Para eu ver aqui, que eu não vou lembrar. Assim, eu lembro que sempre aparece na ciência da natureza, o pessoal mete umas questões meio difíceis, às vezes do nada, né? Com grau mais de dificuldade, que dá até polêmica, né? Aí o pessoal Foi, essa deu muita polêmica. o pessoal questiona, eles têm, alunos de ensino médio, têm condição de resolver esse tipo de questão, etc, tal, né? Mas me manda a questão depois para eu dar uma olhada, porque eu assim, de cabeça, eu não sei qual que é a questão, não, tá? Tá bom, eu te mando. Aparecem essas questões desse tipo. Então, beleza, pessoal? Vamos almoçar, então. Qualquer coisa, estamos aí. Amanhã eu volto com vocês às 7 horas, né? 7 horas eu tô de volta. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigado. Tchau. Falou.